Capítulo 10. Gênese orgânica. Primeira formação dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem. Primeira formação dos seres vivos. Ponto 1. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles começaram. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, sendo dado um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas e sobre os quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pode ainda resolver completamente o problema, pode, pelo menos, colocá-lo em seu caminho. Ponto 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta: cada espécie animal saiu de um primeiro casal ou de vários casais criados ou, querendo-se, germinados simultaneamente em diferentes lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença, nos terrenos da mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre os pontos mais distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea fora impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está submetida a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um tipo se formou sobre um ponto, ele pode ter se formado sobre vários pontos pela mesma causa. Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Ponto 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual se formaram e se formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda nas leis da natureza, vêem-se-lhes os mecanismos que, à primeira vista, parecem tão complicados, se simplificarem e se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreender-se-á quando se der conta da formação dos corpos inorgânicos, que dela foi o primeiro degrau. Ponto 4. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Pela sua combinação, formam corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar deles um terceiro exige um concurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas condições não existem, a combinação não ocorre. Ponto 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, ao passo que
o composto que deles resulta as possui novas, diferentes das dos primeiros. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, estando combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, segundo a temperatura. Na água não há mais propriamente falando nem oxigênio e nem hidrogênio, mas um novo corpo, sendo essa água decomposta. Os dois gases voltam a ser livres, recobrando as suas propriedades e não há mais a água. A mesma quantidade de água pode, assim, alternativamente, ser decomposta e recomposta ao infinito. Ponto 6. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm uns pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio, mas colocando-se em contato com a água, um corpo tendo pelo oxigênio mais afinidade que este não a tem pelo hidrogênio. A água se decompõe, o oxigênio é absorvido, o hidrogênio torna-se livre e não há mais a água. Ponto 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, quer dizer, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessários uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, em lugar de água, obtém-se o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, todavia, com os mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. Ponto 8. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resultam de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre e o fósforo forma os ácidos carbônicos, sulfúricos, fosfórico, o oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, antes inofensivos, dão lugar a óxidos de chumbo, tais como a litargírio, o branco de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio forma a cal, a soda, a potassa. A cal unida ao ácido carbônico forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de construção, os estalagrites das grutas. Unida ao ácido sulfúrico, ela forma os sulfatos de cal ou gesso, o alabastro, o ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou o sal marinho. Ponto 9. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em ponto pequeno, nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente, em grande escala, no grande laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas somente os seus princípios constituintes volatizados. Quando as terras calcárias e outras com o tempo se tornaram pedregosas, se depositaram na superfície. Elas não existiam todas formadas,
mas no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Essas substâncias, precipitadas pelo efeito do resfriamento, sob o império de circunstâncias favoráveis, combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos e etc. No início, em dissolução nas águas, depois depositadas na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra retorne ao seu estado incandescente primitivo. Tudo isso se decomporia. Os elementos se separariam, todas as substâncias fundíveis se fundiriam. Todas aquelas que são voláteis se volatilizariam. Depois, um segundo resfriamento traria uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam de novo. Ponto 10. Essas considerações provam o quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes do conhecimento da lei da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão com uma luz toda nova, como a astronomia e a geologia fizeram sob outros pontos de vista. Ponto 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que apresentam certas substâncias, quando de sua passagem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Essa forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o rocomboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 lados, terminados numa pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carbono cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as janelas no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais prendem-se à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas parcelas infinitamente pequenas para nós, mas que não ocupam menos um certo espaço, solicitadas umas para as outras, pela atração molecular, se arranjam e se justapõem segundo a exigência de sua forma, de maneira a cada uma tomar o seu lugar ao redor do núcleo ou primeiro centro de atração e a formarem um conjunto simétrico. A cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode ocorrer. O grau de temperatura e de repouso são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, tendo as moléculas afastadas, não lhe permite condensar-se, e que a agitação se opondo ao seu arranjo simétrico, elas não formariam senão uma massa confusa e irregular, e, portanto, não de cristalização propriamente dita. Ponto 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias, vegetais e animais, compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros aí não se encontram, senão acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades.
tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, o azeite, as resinas e etc. Nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum corpo especial que não se ache igualmente no reino mineral. Nota explicatória. O quadro abaixo da análise de algumas substâncias mostra a diferença das propriedades que resulta apenas da diferença na proporção dos elementos constituintes sobre 100 partes. Açúcar de cana possui 42.470 de carbono, 6.900 de hidrogênio, 50.630 de oxigênio e 0 de azoto. Açúcar de uva, 36.710 de carbono, 6.780 de hidrogênio, 56.510 de oxigênio, 0 de azoto. Álcool, 51.980 carbono, 13.700 de hidrogênio, 34.320 de oxigênio, 0 de azoto. Azeite de oliva, 77.210 de carbono, 13.360 de hidrogênio, 9.430 de oxigênio, 0 de azoto. Azeite de nozes, 79.774 de carbono, 10.570 de hidrogênio, 9.122 de oxigênio, 0,534 de azoto. Gordura, 78.996 de carbono, 11.700 de hidrogênio, 9.304 de oxigênio, 0 de azoto. Fibrina, 53.360 de carbono, 7.021 de hidrogênio, 19.685 de oxigênio, 19.934 de azoto. Ponto 13. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico apenas pela modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva ainda não há nem vinho e nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando esse suco chega à maturidade e que se encontra colocado nas circunstâncias propícias, ali se produz um trabalho íntimo, ao qual se dá o nome de fermentação. Nesse trabalho, numa parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções requeridas para se fazer álcool, de sorte que um bebedor do suco de uva não bebe realmente álcool, uma vez que ele não existe ainda. Ele se forma nas partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula de mais ou de menos. No pão e nos legumes que se comem não há certamente nem carne nem sangue, nem ossos nem bile, nem matéria cerebral e, entretanto, esses mesmos elementos vão em se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, e é um erro pueril crer que a árvore inteira, sob forma microscópica, encontra-se na semente. Mas há mesmo, falta muito nessa semente a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessário para formar uma folha de árvore. A semente encerra um germe que desabrocha quando está em condições favoráveis. Esse germe cresce pelos sucos que aure na terra e os gases que aspira do ar, esses sucos que não formam nem madeiras, nem folhas, nem flores, nem frutos e
em se infiltrando na planta, formam a sua seiva, como os alimentos nos animais formam o sangue. Esta seiva, levada pela circulação a todas as partes do vegetal, segundo os órgãos onde ela termina e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em madeiras, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, ossos, bile e etc. e etc. E, no entanto, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. Ponto 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se senão num meio e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão, de alguma sorte, na inércia. Mas desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam e se separam em virtude da lei de afinidades, e pelas suas combinações múltiplas compõem a infinita variedade das substâncias. Que essas condições cessem e o trabalho é subitamente detido para recomeçar quando elas se apresentarem de novo. É assim que a vegetação se acelera, se abranda, cessa e retoma, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que tal planta prospera num clima ou num terreno e definha ou perece num outro. Ponto 15. O que se passa diariamente sob os nossos olhos pode colocar-nos no caminho do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são invariáveis. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e os dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie. A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, se justapondo sob o império da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Princípio vital. Ponto 16. Dizendo-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, é necessário entender-se no sentido exclusivamente material. Também aqui não é questão senão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível e que não pode ainda ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, que é ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos, pode decompor os corpos orgânicos, mas nunca chegou a reconstituir mesmo uma folha morta. Prova evidente de que há nesta alguma coisa que não existe nas outras. Ponto 17. O princípio vital é alguma coisa de distinta, tendo uma existência própria, ou bem, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, não é senão um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. Foi neste último sentido que a questão foi resolvida pelas comunicações
relatadas acima. Capítulo 6, Uranografia geral. Mas, qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que se lhe veem os efeitos. Pode-se, pois, admitir logicamente que, em se formando os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação, ou querendo-se que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo pelo efeito mesmo da combinação dos elementos, como se vê sob o império de certas circunstâncias se desenvolver o calor, a luz e a eletricidade. Ponto 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, em se combinando sem o fluido vital, não formariam senão um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos, como o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Que essa ação cesse pela morte. O princípio vital se extingue como o calor, quando a roda cessa de girar. Mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira depois da extinção do calor. Na análise de corpos orgânicos, a química encontra bem os elementos constituintes, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituí-los, porque não existindo mais a causa. Ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. Ponto 19. Tomamos por comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito vulgar, conhecido de todo o mundo, e mais fácil de se compreender, mas seria mais exato dizer que na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, ele se desenvolve da eletricidade. Os corpos orgânicos seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão nas condições requeridas para produzir a eletricidade. É a vida que param quando cessam essas condições. É a morte. Segundo isso, o princípio vital não seria outro que a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal, liberada durante a vida pela ação dos órgãos, e cuja produção se suspende na morte pela cessação dessa ação. Geração espontânea. Ponto 20. Pergunta-se naturalmente por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições que os primeiros que apareceram sobre a Terra. A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que ainda diversamente resolvida, não pode deixar de lançar a luz sobre esse assunto. O problema proposto é este: formam-se espontaneamente em nossos dias seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos, sem germes preliminares, produtos da geração comum, de outro modo ditos, sem pais nem mães. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre as observações diretas que parecem conclusivas. Outros pensam que os seres vivos se reproduzem uns pelos outros e se apoiam sobre este fato, constatado pela experiência que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão.
Essa opinião deixa sempre subsistir a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Ponto 21. Sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode evidentemente se aplicar senão aos seres de ordens mais inferiores, do reino vegetal e do reino animal, aqueles onde começa a manifestação da vida e cujo organismo extremamente simples, de alguma sorte, é rudimentar. Efetivamente foram os primeiros que apareceram sobre a terra, e cuja geração deve ter sido espontânea. Assistiríamos assim a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nas primeiras idades do mundo. Ponto 22. Mas então, por que não se vêem mais se formarem do mesmo modo os seres de uma organização complexa? Esses seres não existiram sempre, é um fato positivo. Portanto, começaram. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães, cavalos? Aqui se detém no momento as investigações. O fio condutor se perde e até que seja encontrado o campo está aberto às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro dar sistemas por verdades absolutas. Ponto 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco posto que se pode colocar sobre o caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer se um laço misterioso não existe do pólipo ao elefante? Número 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teologia da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. Nota explicatória. Revista Espírita, julho de 1868, página 261, Desenvolvimento da teoria da geração espontânea. Escala dos seres orgânicos. Ponto 24. Entre o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Sobre os confins dos dois reinos estão os zoófitos ou os animais plantas, cujo nome indica que se ligam um ao outro, são o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, para viverem, elas têm necessidade de luz, de calor, de água. Se disso estão privadas, definham e morrem. A absorção de um ar viciado e de umas substâncias deletérias envenenas. Seu caráter distinto e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alinhamento sem deslocamento. Seu caráter distinto e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alimento sem deslocamento. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, prende-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Aure o seu alimento no meio ambiente. Um degrau acima, o animal está livre para ir procurar o seu alimento.
são de início as inumeráveis variedades de pólipos como corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que não diferem das plantas senão pela locomoção. Depois vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos, os vermes intestinais, os molúsculos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, os polvos, os outros são providos de conchas, como os caracóis, as ostras, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como os caranguejos, as lagostas, os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta o instinto laborioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Ponto 25. Se não se considera senão os dois pontos extremos da corrente, sem dúvida não há nenhuma analogia aparente, mas, passando-se de um anel ao outro, sem solução de continuidade, chega-se, sem transição brusca, da planta ao animal vertebrado. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser senão uma transformação ou, querendo-se, um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior, e assim pouco a pouco até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho a diferença é grande e, todavia, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho, e não se espanta mais que ele proceda de uma tão pequena semente. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore, por que não seria o mesmo do ácaro ao elefante? Número 23. Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres à medida que as condições climáticas lhe foram propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de se reproduzir. Os cruzamentos levaram a inumeráveis variedades e depois, uma vez a espécie instalada nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos de onde elas saíram não desapareceram como inúteis para o futuro? Quem diz que o nosso ácaro atual seja o mesmo que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Assim se explicaria porque não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Essa teoria, sem ser admitida de modo definitivo, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. É aceita pelos observadores sérios como a mais racional. O homem corporal. Ponto 26. No ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais não difere senão por nuances na forma exterior. De resto, a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e, em sua morte, seu corpo se decompõe como o de tudo o que vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Como estes, em morrendo, retorna à terra,
o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formá-lo, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam as suas funções orgânicas sobre certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. Ponto 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, das quais uns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certos comportamentos do homem, a tal ponto que há muito tempo são designados sob o nome de homens da floresta. Como ele, caminham eretos, servem-se de bastões, constroem suas cabanas e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. Ponto 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, reconhece-se que, desde o líquen até a árvore e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com o anel precedente, seguindo-se passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, uma vez que o corpo do homem está em condições idênticas às dos outros corpos, química e constitucionalmente, que ele nasce, vive e morre do mesmo modo, deve ter sido formado nas mesmas condições. Ponto 29. Quando isso possa custar ao seu orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material senão o último anel da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, contra o qual protestaria em vão. Mas quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do animal, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo em que se detém o animal, não vemos o limite aonde pode chegar o espírito do homem. Ponto 30. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e seu positivismo, vai adiante e os provoca, porque está certo de que o princípio espiritual, que tem a sua existência própria, não lhe pode sofrer nenhum dano. O espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria, admite tudo o que este admite, mas ali onde se detém, o espiritismo vai além. O espiritismo e o materialismo não são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: não posso ir mais longe. O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Porque, pois o primeiro diz que o segundo é louco, porque aquele, entrevendo os novos horizontes, quer ultrapassar os limites onde convém ao outro deter-se. Cristóvão Colombo não foi também tratado de louco porque acreditava no mundo além do oceano? Quanto a história não conta desses loucos sublimes que fizeram a humanidade avançar, aos quais se traçam coroas depois de se lhe ter tirado lama? Pois bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo aqueles que querem permanecer na margem terrestre, nos descobre todo um mundo bem de outro modo importante para o homem do que a América, porque todos os homens não vão à América, ao passo que todos, sem exceção, vão
ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Chegados ao ponto em que estamos da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o Espiritismo prossegue as suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.